Pierce Brosnan viveu quase toda a sua vida na ilusão da perfeição. O rosto de James Bond, o sotaque, a autoconfiança, o poder silencioso. Mas a mulher ao seu lado carregava um fardo muito diferente. Um fardo que as câmeras constantemente julgavam. Durante décadas, Kelly Shea Smith foi reduzida a manchetes, piadas e comentários cruéis que ignoravam completamente sua verdadeira essência. E agora, enquanto o mundo repentinamente se afasta dela, a história que realmente importa ainda não está sendo contada. Esta não é uma história sobre aplausos. É uma história de resiliência, silêncio e o preço pago pela adoração pública. Os holofotes que nunca a abandonaram. Durante anos, Hollywood fingiu não entender Kelly Shea Smith. Ela não foi apresentada ao público como uma jornalista premiada, uma cineasta documentarista ou uma ativista ambiental que dedicou décadas à proteção dos ecossistemas marinhos, mas simplesmente como a esposa de Pierce Brosnan e, pior, tornou-se um alvo. Conforme Pierce Brosnan envelhecia, o mundo o aplaudia. Seus cabelos grisalhos eram considerados um sinal de dignidade. Suas rugas, um indicativo de seu caráter. Cada aparição reforçava o mito de um homem que aparentemente havia conquistado o tempo. Mas Kelly recebeu um tratamento diferente. Seu corpo foi implacavelmente dissecado. As manchetes especulavam. As sessões de comentários tornaram-se cada vez mais agressivas. Os trolls faziam perguntas que jamais deveriam ser feitas a qualquer ser humano. Por que ele havia ficado? Por que não havia ido embora? Por que ela não havia se deixado mudar? Essa observação precisa não surgiu da noite para o dia. Ela se construiu silenciosamente e gradualmente após o nascimento de seus filhos, à medida que o corpo de Kel mudava de maneiras que são normais, humanas e irreversíveis para muitas mulheres. Gravidez, ganho de peso, problemas de tireoide e a passagem natural do tempo foram discutidos publicamente. A internet exigiu uma explicação e Kelly permaneceu praticamente em completo silêncio. Em 2006, quando a pressão era enorme, ela disse algo que mais tarde se provaria profético. Ela disse que nunca se envergonhara de suas curvas, nunca se escondera em roupas largas e não tinha intenção de se desculpar por seu corpo. Não era desafio. Era uma certeza serena, a de uma mulher que decidira não se curvar para sobreviver. Pierce, por sua vez, jamais participou dessa farsa vergonhosa. Enquanto estranhos analisavam seu casamento minuciosamente, ele permaneceu firme, algo que Hollywood raramente permite aos homens. Ele dizia que sua esposa era deslumbrante. Dizia que amava suas curvas. Repetia isso ano após ano mesmo quando o mundo o ridicularizava por isso. E, no entanto, amar alguém publicamente não acaba com a crueldade. Apenas o expõe ainda mais a ela. A tragédia desta história nunca foi a aparência de Kelly. Foi o silêncio que envolvia tudo o mais que a definia. E por quanto tempo o mundo se recusou a enxergar isso? O homem por trás do sorriso e a tristeza da qual ele jamais escapou. Muito antes de Keisha Smith entrar em sua vida, Pierce Brosnan já havia experimentado o que significa perder tudo silenciosamente. Sua infância foi marcada pela ausência. Seu pai o abandonou quando ele ainda era um bebê. Sua mãe partiu pouco depois para trabalhar como enfermeira em Londres, deixando-o na Irlanda, onde foi criado pelos avós. Pierce aprendeu desde cedo que a independência não era uma escolha, mas uma necessidade para sobreviver. Quando finalmente alcançou a fama, esta lhe trouxe não segurança, mas pressão. Ao se casar com Cassandra Harris, acreditou ter finalmente encontrado estabilidade, uma família, um lar e um futuro promissor. Cassandra era vibrante e inteligente e amada por todos. Juntos construíram uma vida que parecia ter sido conquistada não artificialmente. Tiveram um filho. Shawnee Pierce adotou os 2 filhos de Cassandra do primeiro casamento, Charlotte e Christopher, dando-lhes seu nome e seu apoio integral. Então veio o diagnóstico que destruiria tudo. Cassandra descobriu que tinha câncer de ovário. Não era uma doença leve nem inofensiva. Mais tarde, Pete descreveu-a como algo que consumiu todo o seu ser. Seguiram-se anos de cirurgias, quimioterapia, internações hospitalares e a lenta constatação de que o amor nem sempre salva as pessoas que mais amamos. Cassandra suportou inúmeras operações e tratamentos implacáveis, mas a doença não a deixou partir. Após anos de sofrimento, ela faleceu, deixando Pierce com 3 filhos e uma dor da qual ele nunca falou publicamente.
Justo quando sua carreira atingia o auge, sua vida pessoal desmoronou. O público via confiança, os estúdios viam um galã. Mas em casa, Pierce estava aprendendo a ser pai apesar da perda, a estar presente para seus filhos quando o cansaço se torna constante e a se manter presente enquanto o luto nunca desaparece. Esse era o homem que Kel conheceria mais tarde. Ela não estava começando do zero. Ela estava entrando em uma vida marcada por traumas, responsabilidades e nomes carregados de emoção que a fama não conseguia apagar. Amar Pierce Brosnan significava amar um homem que já havia enterrado uma esposa, protegido 3 filhos de perdas inimagináveis e aprendido o quão frágil é a felicidade. Esse contexto é importante porque o casamento que o mundo condenaria tão duramente mais tarde nunca se baseou em ilusões. Baseou-se na sobrevivência, na maturidade e na compreensão de que o amor não é algo que se possa substituir. É algo que se valoriza. E quando Kay entrou em sua vida, ela não estava lá para competir com uma lembrança. Ela estava lá para ajudá-lo a viver novamente, a encarar o destino sem saber o preço. Quando Kelly Shea Smith conheceu Pierce Brosnan, não foi em um tapete vermelho ou em um estúdio aparentemente projetado para o mito. Aconteceu discretamente em uma praia no México durante o que deveria ter sido uma tarefa de trabalho rotineira. Kaylee tinha sido chamada para uma entrevista. Pierce estava lá por acaso. Nenhum dos dois suspeitava que estavam à beira de uma vida que mudaria suas vidas para sempre. Pierce ainda estava de luto, quer o mundo percebesse ou não. A perda de Cassandra não havia desaparecido. Ela moldava sua rotina diária, seus métodos de criação dos filhos, a cautela com que tomava cada decisão emocional. Ele não buscava espetáculo ou salvação, buscava paz. Kelt não estava atrás de um homem famoso. Ela já era uma pessoa bem-sucedida naquele momento, jornalista, figura conhecida diante das câmeras. Uma mulher que falava o que pensava com confiança. O que a fascinava não era a lenda, mas o próprio homem. Mais tarde, ela o descreveu como charmoso, com um brilho travesso nos olhos. Mas por trás desse charme havia algo mais tranquilo, uma gentileza marcada pela perda. O relacionamento deles não se desenvolveu da mesma forma. O ritmo de um romance hollywoodiano. A história se desenrola em torno de filhos, vida cotidiana, cura e confiança. Key entrou em uma família que já havia sido desfeita uma vez. Ela não apagou o passado, mas o respeitou. Aceitou os filhos de Pierce como seus e entendeu que amá-lo significava amar as vidas que vieram antes dela. Antes mesmo de pensarem em casamento, eles se tornaram pais. Dylan nasceu, seguido por Paris. Somente depois de estabelecerem vidas estáveis, formalizaram seu relacionamento. O casamento não foi um renascimento de conto de fadas. Foi um compromisso construído sobre anos de responsabilidade compartilhada. E desde o início, o corpo de Kel não era seu papel, seu trabalho ou sua responsabilidade emocional. No centro das atenções públicas, enquanto criava os filhos e apoiava um marido enlutado, o mundo já media seu valor pela sua aparência. Mas dentro do casamento, regras diferentes se aplicavam. Pierce nunca a tratou como se ela precisasse mudar para ser amável. Ele a tratava como igual uma parceira cuja força preenchia o vazio deixado por sua dor. O casamento perdurou não por ser glamouroso, mas por ser sólido. A tragédia nunca foi o mundo ter incompreendido Kelly. A tragédia foi nunca ter tentado compreendê-la quando o silêncio se tornou um convite à crueldade. Ao longo dos anos, a narrativa em torno de Kelly Shea Smith se cristalizou em algo profundamente injusto. Seu corpo tornou-se o foco, não seu trabalho. A internet enquadrou sua presença ao lado de Pierce Brosnan como uma provocação, como se o próprio amor exigisse aprovação pública. Cada aparição reacendeu os mesmos comentários batidos, desprovidos de empatia e alimentados por um sentimento de superioridade. O que tornou a crueldade ainda mais implacável foi a recusa de Kelly em demonstrar indignação. Ela não discutia com estranhos, não divulgava comunicados defendendo sua aparência, não dava explicações sobre gravidez, hormônios, problemas de tireoide ou as realidades silenciosas do envelhecimento para uma mulher que não se encaixa nos padrões estreitos de Hollywood. Seu silêncio foi interpretado não como dignidade, mas como aquiescência.
O duplo padrão não poderia ser mais evidente. Conforme Pierce envelhecia, ele era celebrado. Seus cabelos grisalhos eram romantizados. Suas rugas eram vistas como sinal de sabedoria. O corpo de Kiel, por outro lado, era tratado como um problema a ser resolvido. Como se o casamento dependesse de ela se conformar a uma imagem com a qual nunca concordou. Discussões online ultrapassaram limites que nenhum casamento deveria ultrapassar. As pessoas se perguntavam por que Pierce permanecia no casamento. Alguns sugeriram cirurgia, outros a acusaram de dissimulação, como se seu corpo tivesse quebrado algum contrato tácito com o público. Quase ninguém reconhecia a mulher que criou. Filhos consolou os enlutados e construiu uma vida de ativismo e propósito que ia além da aprovação de Hollywood. Apesar de tudo, Pierce permaneceu fiel a si mesmo. Ele nunca se distanciou. Nunca suavizou suas palavras para apaziguar os críticos. Repetiu publicamente e sem hesitar que amava as curvas de sua esposa, que aos seus olhos ela era a mulher mais linda. Cada declaração era simples. Cada uma foi interpretada como uma reação de desafio. Mas o amor não anula a crueldade. Isso só revela o quão desnecessária ela sempre fora. O que o mundo se recusava a reconhecer era que Kel não queria ser compreendida. Ela simplesmente queria ser deixada em paz. Sua autoconfiança não era intrusiva. Era cultivada resultado de anos de autocontrole. A tragédia não foi a existência desses comentários. A tragédia foi que eles permaneceram sem contestação normalizados e lucrativos por décadas. E então tudo mudou repentinamente. Não porque Keely falou, mas porque seu corpo falou quando o mundo finalmente olhou e negou sua própria culpa. Quando Killshare Smith apareceu em público com uma silhueta visivelmente mais esbelta, a reação foi imediata e reveladora. De repente, os mesmos veículos de comunicação que durante anos a ridicularizaram, retratando-a como uma figura cruel e alvo de chacotas, passaram a admirá-la. As manchetes tornaram-se mais amenas. Os insultos substituíram os elogios. O tom mudou como se nada de ruim tivesse sido dito. Mas Keely não anunciou nenhuma transformação. Não explicou nada sobre seu corpo. Não publicou uma dieta. Nem revelou sua rotina. Simplesmente parecia confiante e serena, interiormente inalterada. E esse silêncio revelava algo desagradável. Os aplausos nunca foram pela saúde ou felicidade dela. Foram de alívio. Alívio por seu corpo agora se assemelhar mais ao que o público considerava aceitável em entrevistas. Anos antes, ela já havia estabelecido limites claros. Ela dissera que nunca escondeu suas curvas, nunca se desculpou por elas e nunca se vestiu de forma a se tornar invisível. Essa verdade permaneceu inalterada com o passar dos anos. O que mudou foi o público. Pierce Brosnan, já com mais de 70 anos, manteve-se fiel à sua mensagem. Muito antes dos aplausos retornarem, ele falou sobre o amor de uma maneira raramente vista em Hollywood. Disse que ele e Keel gostavam muito um do outro. Disse que se amavam muito. Descreveu o envelhecimento juntos como uma jornada espiritual, observando as mudanças em seu parceiro, o cabelo, a perda de peso, a passagem do tempo, e enfatizou que, no fim das contas, o que importa é o amor no coração. Essas palavras não ganharam significado simplesmente porque Kelly emagreceu. Elas sempre foram verdadeiras, mas a tragédia ainda residia no contraste. Quando Kelly pesava mais, o mundo exigia uma explicação. Quando ela parecia mais magra, o mundo exigia comemorações. Ela nunca perguntou o que havia passado ou se os próprios comentários a haviam prejudicado. A crueldade não desapareceu, simplesmente mudou. Alguns elogiaram sua disciplina. Outros especularam sobre uma possível doença. A autocompaixão vinha com condições. No mundo da fama, a aceitação raramente era incondicional. Era oferecida com cautela. Muitas vezes apenas depois que alguém mudava o suficiente para satisfazer as expectativas impossíveis da sociedade. Durante anos, Keely Shea Smith foi julgada por uma lente que reduzia toda a sua identidade a números em uma balança. As manchetes ignoravam sua inteligência, seu ativismo, seu jornalismo e os anos que dedicou a causas ambientais. Em vez disso, a conversa pública girava em torno da aparência. Como se o valor de uma mulher pudesse ser medido pela forma do seu corpo em vez da profundidade do seu caráter.
Apesar de tudo, Keely manteve-se notavelmente calma. Ela nunca se transformou em vítima pública. Não passou anos implorando pela aprovação de estranhos ou tentando justificar sua existência para críticos escondidos atrás de telas. Enquanto os tabloides se obcecavam com fotografias tiradas em ângulos desfavoráveis, ela continuou focada nas coisas que sempre importaram para ela: proteger os ecossistemas marinhos, apoiar projetos de conscientização ambiental, criar seus filhos e preservar a força de sua família. Essas prioridades existiam muito antes de o público repentinamente decidir prestar atenção nela novamente. Foi isso que tornou a ironia tão dolorosa. A mulher que nunca buscou validação de repente estava recebendo elogios, mas somente depois que sua aparência voltou a se encaixar nos padrões restritos de Hollywood. Os aplausos chegaram tarde e pelos motivos errados. A sociedade ignorou sua dignidade, sua lealdade e suas conquistas por décadas, para de repente celebrá-la por causa de uma mudança física. Isso revelou algo incômodo sobre a cultura moderna. Com muita frequência, as pessoas não são vistas por quem realmente são até que se conformem visualmente às expectativas. Mas a história de Keely nunca foi realmente sobre peso, era sobre resistência. Se a perda de peso se tornou o momento em que a internet redescobriu Keely Shea Smith, o luto se tornou a força que definiu permanentemente a base de seu casamento com Pierce Brosnan. Muito antes de os usuários das redes sociais transformarem seu relacionamento em entretenimento, eles já haviam sobrevivido a batalhas que as câmeras jamais poderiam capturar por completo. Anos depois de suportar o ridículo público e intermináveis especulações sobre seu relacionamento, a tragédia atingiu a família novamente com crueldade devastadora. Pierce perdeu sua filha Charlotte para o câncer de ovário, a mesma doença que havia tirado a vida de sua primeira esposa Cassandra Harris décadas antes. A repetição daquela dor era quase insuportável, como se a própria história tivesse retornado para reabrir feridas que nunca cicatrizaram completamente. Naquele momento não havia mais ilusões reconfortantes, nenhuma frase otimista sobre o tempo curar toda a dor. Nenhuma narrativa glamurosa de Hollywood capaz de suavizar a realidade de tamanha perda. Pierce falou publicamente sobre a morte de Charlotte com uma honestidade dilacerante, e em suas palavras havia uma dor tão profunda que não podia ser escondida por trás da compostura de celebridade. Cada frase carregava o peso de um pai forçado a reviver o mesmo pesadelo 2 vezes. Mas ao seu lado, durante toda aquela escuridão, estava a mesma mulher que o mundo havia passado anos zombando. Keely não buscou atenção naqueles momentos. Ela não transformou o luto em publicidade, nem tentou obter a simpatia da mídia. Em vez disso, fez o que sempre fizera ao longo do casamento. Permaneceu, silenciosamente, firmemente, completamente. Existe um tipo de força que a internet raramente reconhece porque não pode ser facilmente fotografada. É a força de permanecer presente quando outra pessoa está desmoronando. É a força de carregar fardos emocionais sem exigir aplausos em troca. Keely se tornou essa força para Pierce e para sua família. Enquanto o público continuava discutindo assuntos superficiais, ela ajudava a manter unidas vidas despedaçadas pela perda. Curiosamente, a internet raramente se concentrou nesse capítulo da história. Poucas pessoas questionaram se ela era emocionalmente forte o suficiente para sobreviver a tanta dor. Poucos debateram se ela merecia permanecer ao lado de Pierce depois de décadas de lealdade e apoio. A crueldade quase sempre se voltou para a aparência, porque o julgamento superficial é mais fácil do que confrontar a realidade mais profunda do que o amor duradouro realmente exige. O amor verdadeiro não se sustenta na perfeição. Ele sobrevive à dor, ao sacrifício, à paciência, à responsabilidade e ao tempo. Quando o mundo começou a celebrar a transformação de Keely com manchetes elogiosas, o próprio casamento já havia enfrentado provações muito maiores do que as críticas públicas. O relacionamento deles sobreviveu a décadas de humilhação por parte de estranhos, perdas profundamente pessoais e exaustão emocional que poderiam ter destruído laços mais frágeis. O compromisso deles nunca foi verdadeiramente testado pela beleza, foi testado pela dor. É por isso que as palavras de Pierce Brosnan sobre família e paternidade carregam tanto peso emocional. Ele certa vez descreveu a experiência de se tornarem pais juntos como uma jornada espiritual, não porque os corpos permaneçam inalterados, mas porque o amor, sim.
Essas palavras só fazem pleno sentido quando consideradas à luz de tudo o que eles viveram juntos. Eles tinham todos os motivos para se tornarem amargos, ressentidos ou emocionalmente distantes após as tragédias que enfrentaram. No entanto, a amargura jamais se tornou a força definidora do relacionamento deles. Em vez disso, a compaixão prevaleceu. Keely não venceu, porque emagreceu. Essa interpretação ignora completamente o ponto principal da sua história. Ela venceu porque, desde o início, recusou-se a deixar que o mundo ditasse o seu valor. Mesmo quando as manchetes a ridicularizavam, ela continuou a viver de acordo com os seus próprios valores, em vez de se submeter aos padrões superficiais da sociedade. A sua confiança não dependia da aprovação pública, porque ela compreendia algo que muitas pessoas passam a vida inteira tentando aprender: a validação externa é temporária, mas o respeito próprio permanece. E Pierce Brosnan não permaneceu fiel porque ela mudou fisicamente. Ele permaneceu porque, aos seus olhos, ela nunca precisou mudar. Ele via a mesma mulher por quem se apaixonara anos antes, inteligente, compassiva, centrada e profundamente dedicada às pessoas que amava. O casamento deles foi construído sobre algo mais forte do que a aparência, e é precisamente por isso que sobreviveu em uma cultura obcecada por fatos. Quando as pessoas analisam essa história hoje, a verdadeira questão não é se Keely se transformou fisicamente. A questão mais profunda é por que a sociedade só passou a apoiá-la depois que a mudança se tornou visível. Por que as pessoas têm dificuldade em respeitar as mulheres a menos que elas se encaixem em certos padrões? Por que a gentileza é tão frequentemente negada até que alguém se torne esteticamente aceitável? Talvez essa seja a parte mais reveladora de toda essa história. Hollywood frequentemente alega celebrar a autenticidade e o empoderamento, mas muitas mulheres ainda se veem presas a expectativas impossíveis relacionadas à idade, beleza e imagem corporal. As manchetes podem mudar, mas o ciclo geralmente permanece o mesmo. Num ano, uma mulher é criticada por ganhar peso no ano seguinte, é elogiada por emagrecer e, em ambas as fases, sua humanidade se torna secundária à opinião pública. A história de Keely Shea Smith força as pessoas a confrontarem essas verdades incômodas. Ela nos lembra com que rapidez a sociedade julga vidas que não compreende totalmente. Revela com que facilidade estranhos se esquecem de que por trás de cada fotografia pública existe um ser humano real carregando lutas invisíveis, sofrimentos privados e cicatrizes emocionais que nenhuma câmera consegue capturar. No fim, talvez a parte mais impactante desta história não seja a transformação em si, mas a lembrança de que o amor capaz de sobreviver à humilhação, à tragédia e ao tempo é muito mais extraordinário do que a perfeição física jamais poderia ser. Então, quando você pensa em Keely e Pierce hoje, o que você realmente vê? Uma história de transformação de celebridades feita para gerar manchetes ou uma lição mais profunda sobre lealdade, resiliência e a maneira perigosa como a sociedade mede o valor humano? E talvez a pergunta mais importante de todas seja esta: Hollywood está finalmente aprendendo a valorizar as mulheres além da aparência? Ou o mesmo ciclo está simplesmente se repetindo sob um título diferente?